A nossa entidade completou 28 anos de fundação. Em fevereiro de 1996, as diretorias do Sindifaz e do Sindifisco realizaram um congresso estadual para concluir o processo de unificação dos dois sindicatos. Nascia o Sindicefaz, Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia. O processo de unificação do Sindifaz e do Sindifisco, que gerou o Sindicefaz, ele se deu por concluído em fevereiro de 1996 em um congresso realizado em Salvador, no Hotel Mar Azul, na Barra. Esse processo se iniciou a partir da eleição da diretoria do Sindifaz, em 1995. Nós tivemos duas pessoas que foram importantes nesse processo, que foi o colega Ariosvaldo Moreira e o outro colega Dariel Santana. Ambos, infelizmente, já não estão mais entre nós. A difícil, mas exitosa unificação do Sindicefaz, do Sindifaz com o Sindifisco, só foi possível naquele momento porque houve capacidade intelectual, discernimento político, havia um ambiente de integração e de tolerância mínima e uma sagacidade sindical, classista necessária para aquele momento, para as pessoas que conduziram a proposta de unificação. Foi um processo que começou alguns anos antes, quando os fazendários perceberam a necessidade de unir-se em uma única organização para enfrentar os ataques aos seus direitos e conquistas, iniciado em 2001, no governo Antônio Carlos Magalhães. Embora a unificação dos dois sindicatos, Sindifaz e Sindifisco, tenha ocorrido em fevereiro de 1996, na minha avaliação, a unificação foi um processo que teve vários marcos importantes. Antes do processo de unificação, nós vivemos na Secretaria da Fazenda momentos muito difíceis. Quando Antônio Carlos Magalhães assumiu o governo em 1991, ele já começou agredindo direitos históricos dos servidores do fisco através de decreto. Ele como governador e Rodolfo Torinho como secretário da Fazenda. Em 1995, quando Paulo Souto assumiu, novamente o alvo foi os servidores do fisco. Alguns fatos marcaram este processo de unificação. O primeiro marco da série foi a publicação no Jornal à Tarde da seguinte manchete: governo corta regalias do fisco. Isso aconteceu em 1991. O segundo marco importante da série foi a publicação do decreto 3979 em 1995 no Diário Oficial. Este decreto ficou conhecido como o redutor salarial, porque foi reduzido por decreto cerca de 40% da remuneração do fisco. Em 1995, diante dessas dificuldades, é que se iniciou o processo de unificação do Sindifaz com o Sindifisco. Foi uma decisão amadurecida ao longo de anos, construída paulatinamente. O resultado foi uma entidade mais ampla e mais preparada para enfrentar os enormes desafios daquele momento político e histórico. Então foi um processo que se iniciou com a realização de assembleias conjuntas dos dois sindicatos. Depois deu seguimento com a unificação da imprensa, através da publicação de jornais, boletins dos dois sindicatos de maneira conjunta. Em seguida, houve a unificação dos departamentos jurídicos, portanto, o Sindifaz e o Sindifisco discutiam as questões de interesse da categoria do ponto de vista jurídico unificadamente, e todo o processo foi concluído com a realização do Congresso em fevereiro de 1996. O processo de unificação foi a resposta encontrada pela categoria para enfrentar a ação agressiva governamental contra os direitos dos fazendários e também serviu para demonstrar que a divisão da categoria só favorece o governo. Um marco na categoria que inaugurou uma nova etapa da plena democracia e da grande participação popular no Sindicato da Fazenda do Estado da Bahia. Foi uma grande vitória. De lá para cá, o Sindicefaz se consolidou como sindicato de todos os fazendários, reunindo auditores fiscais, agentes de tributos e técnicos administrativos. Foi a primeira entidade do fisco estadual no Brasil
a incluir os aposentados e pensionistas em sua base, inclusive criando uma diretoria específica e uma sala de convivência para o segmento em sua sede. Quando eu vim aqui para o sindicato, eu fui convidada para ser diretora de aposentados, de diretora dos aposentados e pensionistas. Eu acho que foi assim, depois da junção entre o Sindifisco e o Sindifaz. Foi a primeira diretoria de aposentados e da qual eu tive a honra de ser a diretora. E foi muito bom, porque aí começamos a luta. A luta de tirar essa defasagem que havia entre o ativo e entre o aposentado. E daí em diante foi lutas e mais lutas, né? Lutas, nem só luta política e sindical, como as ações judiciais, né? Nesses 28 anos, os fazendários travaram importantes lutas em defesa dos seus direitos. Um momento marcante foi a greve de 10 dias, que forçou o governo autoritário de então a negociar os pleitos da categoria. Nós tivemos na Fazenda vários movimentos importantes. Um deles foi uma greve no ano de 2005, portanto, um ano anterior às eleições de 2006. E esta greve se deu porque nós estávamos nos mobilizando em torno de uma pauta de reivindicações importante. O governo e o secretário de então resolveram atender a mudança do valor do ponto. No entanto, ao fazê-lo, colocou um contrabando, uma coisa que não foi negociada, retirando parcialmente o ganho que era proporcionado pela mudança do valor do ponto. Então, isso criou uma revolta muito grande na Secretaria da Fazenda, mobilizando não somente a base da Secretaria da Fazenda, mas todos os servidores, inclusive boa parte daqueles que ocupavam cargos de confiança na Secretaria da Fazenda. Nesse período aí teve um episódio que foi interessante, que foi a ocupação do gabinete do secretário. Nós ficamos sentados na escadaria do gabinete, que foi exatamente para denunciar a forma como o secretário de então, apesar de ser um auditor fiscal de carreira, tratava o movimento dos servidores da Secretaria da Fazenda. Outros dois momentos marcantes dessa trajetória ocorreram em 2009. O primeiro foi a aprovação da Lei 11.470, que esclareceu as funções desempenhadas pelos auditores fiscais e agentes de tributos, além de legalizar atribuições que os ATEs executavam na prática, mas que não lhes eram de direito. A aprovação da Lei 11.470 em 2009 foi o resultado de uma luta que durava mais de 20 anos, impulsionada pelas experiências vitoriosas em outras unidades da Federação, inclusive com decisões favoráveis do Supremo Tribunal Federal. O Sindicefaz apresentou uma proposta na mesa setorial de negociação instalada pelo governo Wagner. A proposta apresentada pelo Sindicefaz, ela era uma proposta de carreira única. E dentre as múltiplas razões apresentadas, estava o reconhecimento da realidade, sem a correspondência na legalidade, observadas tanto no âmbito do trânsito de mercadorias, como no âmbito da fiscalização das empresas habitantes do Simples Nacional. O secretário da Fazenda, Carlos Martins, apresentou uma contraproposta, que foi a ampliação das atribuições dos cargos dos arretributos, principalmente a competência para constituir o crédito tributário no Simples Nacional e no trânsito de mercadorias. A Lei 11.470 foi um dos marcos mais importantes nas lutas travadas pelo Sindicefaz, porque passou a dar um aspecto legal às atividades que já eram desenvolvidas pelos agentes de tributos estaduais. Passou a ter segurança jurídica nas atividades desempenhadas por nós, mas também pela valorização das atividades que os auditores passaram a ter, né, na nova conformação da lei.
com o advento da Lei 11.470, foi um resgate da dignidade do agente de tributos e um incentivo para que o segmento tivesse uma maior dedicação ao serviço público. Foi um reconhecimento técnico do governo Wagner, que captou, conseguiu enxergar a potencialidade dessas pessoas, desse segmento, demonstrando assim que uma nova Bahia tinha chegado naquele momento. Além de garantir segurança jurídica no trabalho cotidiano do fisco, a Lei 11.470 permitiu ganhos importantes ao Estado. A aprovação da lei demonstrou que houve um aumento do crédito reclamado nesses dois setores impactados pela alteração da lei, assim como aumentou o cumprimento voluntário da obrigação tributária por esses contribuintes. Isso acabou implicando na arrumação das atividades, mas no maior incremento do ICMS para o Estado da Bahia, que no final das contas é o desejo de todos os trabalhadores que tenhamos mais recursos para dar conta das políticas públicas desenvolvidas no Estado para aqueles que mais precisam. Então foi uma grande vitória para todos e trouxe segurança a todo o Grupo Fisco Baiano. Outro fato marcante de 2009 foi uma grande conquista do Grupo Técnico Administrativo. Falar sobre os 28 anos do Sindicefaz é uma retrospectiva mental a partir do momento que foi unificado o Sindifaz com o Sindifisco e se transformou no Sindicefaz. De lá para cá foram muitas lutas e conquistas, entre elas a implantação da GDF para o Grupo Técnico Administrativo. Essa é uma das conquistas que eu destaco para o Grupo Técnico. Outras duas importantes vitórias da categoria, obtidas através da luta do Sindicefaz, foram a instituição do novo teto salarial no Estado, que beneficiou auditores fiscais, e a incorporação do PDF, que diminuiu as grandes perdas de aposentados e pensionistas. A vitória do subteto foi a justiça plena, feita, conquistada com argumentos, para fazer cumprir o que está na Constituição Estadual Baiana. Mas o componente assim importantíssimo nessa vitória foi a luta do convencimento técnico e político travado pelo Sindicefaz junto às autoridades competentes para essa grande conquista. Foi uma soma desses fatores. De parabéns toda a categoria fazendária, especialmente o Grupo Fisco, os auditores e agentes tributos nessa luta importante conquistada pelo sindicato. Até 2006, a situação dos aposentados do fisco era caótica. Nós tínhamos uma diferença para o ativo de 75%. Uma diferença gritante. Então, até 2006 foi isso aí. De 2006 para trás, começamos a luta, né? Lutamos, o sindicato através de muita luta, através as ações judiciais, entendeu? E conseguimos incorporar o PDF, CET, né? Essas coisas que os ativos tinham e nós, aposentados, apesar de a Constituição nos garantir esta paridade, não era executada pelo governo, né? Então, tivemos que fazer tudo o que conseguimos até hoje, foi com luta. Em outras frentes, destacamos a atuação do nosso departamento jurídico, com a recuperação de 450 milhões de reais para a categoria nos últimos 6 anos, ou a preponderância política alcançada em nível nacional como um dos mais importantes sindicatos da base da FENAFISCO. A dificuldade de resolver os problemas com os governos de forma negocial fez com que o Sindicefaz recorresse à justiça em vários momentos. E para isso a gente montou uma estrutura com assistentes jurídicos, com advogados, estagiários, etc., contador. E isso tem resultado em muito fruto para a nossa categoria, para os fiscais do Estado da Bahia. Ao longo dos anos a gente já recuperou alguns milhões de reais e temos ainda uma quantidade grande de processos, cerca de 20 ações coletivas e algumas centenas de ações individuais plurimas, né, dos quais já resultaram em muitos precatórios e ainda tem
muito para formar. Hoje mesmo a gente tem atualmente cerca de 1.600 ainda processos em fase de formação de precatórios, o que traz para a nossa categoria uma recuperação de perdas relativamente grande. O Sindicefaz, desde a fundação da FENAFISCO, sempre teve um papel destacado na direção da entidade, seja por conta da sua base ampla e extensa, seja por conta do protagonismo das nossas lutas. Nós contribuímos aqui no Estado, na organização dos servidores públicos de um modo geral, mas também nas contribuições nacional em defesa do fisco, da sua organização e das suas contribuições para o povo brasileiro. Esse destaque foi realçado no último mandato de 2022, onde o Sindicefaz, por conta dessa sua luta, desse seu protagonismo, me indicou para a diretoria de comunicação, para a vice-presidência e que acabei assumindo durante um período a presidência da entidade. Isso foi muito importante porque trouxe à tona um debate necessário que é a participação das mulheres nas entidades sindicais. O Sindicefaz sempre teve um número grande de mulheres na sua diretoria e pôde emprestar um dos seus nomes para a direção da FENAFISCO. O Sindicefaz também está inserido nas lutas do povo brasileiro, ajudando a construir um país melhor e contribuindo com os que mais precisam, e mantém uma agenda de atividades e ações de lazer, esporte, saúde e bem-estar dos fazendários. Mas ainda há várias pendências em nossa luta e a própria dinâmica de mudança no fisco, especialmente após a reforma tributária, exigem da entidade a continuidade das ações políticas e institucionais para avançar nas reivindicações da categoria. Nesses 28 anos do Sindicefaz, a nossa principal luta é pela instalação e concretização da mesa de debates da Cefaz. Com essa mesa, o sindicato espera que se torne real as bandeiras apresentadas em AGE, que são a nova GDF para o grupo administrativo, o incremento no valor do ponto, a paridade entre ativos e inativos e novos concursos públicos para a categoria. Novas ações e lutas vêm pela frente. O terceiro Congresso Estadual, que acontece após 24 anos desde a sua última edição, em 2000, vai preparar a entidade para um novo momento, impactado por novas tecnologias e uma nova legislação tributária. O Sindicefaz está antenado com o momento atual, com os desafios que virão com a reforma tributária e espera, com a presença e a participação de todos, sair mais fortalecido desse Congresso.